Hoje eu converso com Sheila Quintaneiro, diretora do Shiva Studio Yoga e Ayurveda. Sheila, muito obrigada pela sua presença aqui comigo hoje. E eu acho muito interessante a gente trazer mais informações para quem é leigo, entender o que é a medicina ayurvédica, como é que ela trabalha, quais são as ferramentas que são aplicadas. Enfim, eu já utilizei em alguns momentos e senti muito resultado, né, com os tratamentos. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho disso para a gente, para quem está assistindo. E obrigada pela sua presença aqui comigo hoje. Olha, é um prazer para mim, Yasmin, estar aqui com você, não é? Eu tive contato com a Ayurveda há uns 20 anos atrás. E foi uma coisa incrível, porque, na verdade, eu não busquei, ele que me buscou, entendeu? A ideia, né, esse conhecimento chegou, eu digo assim, pela janela, entendeu? Que eu estava estudando medicina chinesa durante alguns anos, e um amigo meu insistia de eu fazer os cursos de Ayurveda, e acabou que eu fui para a Índia. Eu queria estudar yoga e acabei indo fazer um curso de formação em Panchakarma, que é um tratamento assim bem forte, e foi maravilhoso. Aí entrei dentro da história e amei, assim, não só tratar as pessoas com a Ayurveda, mas também me tratar, porque o terapeuta, antes dele tratar os outros, ele tem que se tratar, ele tem que experimentar nele, ver como ele se sente e estar saudável e equilibrado. Então, a Ayurveda é muito antigo, é um corpo de conhecimento que os estudos falam que teria assim, em torno de uns 7.000 anos, não é? Que na Índia tudo é assim, muito antigo, não é? Então, e teve vários momentos, de acordo com também a história da Índia, não é? Por exemplo, teve um período em que a Inglaterra invadiu a Índia, então o Ayurveda se recolheu, eles impuseram a medicina deles. Teve um período de invasão muçulmana que eles também impuseram a medicina deles, e o Ayurveda também se retraiu. Mas hoje em dia, graças a Deus, o Ayurveda tem cada vez mais se expandido por todo o mundo. E quando eu entrei em contato, eu vi que aqui no Brasil ia dar super certo. Porque quem não teve uma avó que fazia um chazinho, um xaropinho, um unguento, não é? Então, eu pelo menos eu tive essa mãe e essa avó que nos tratavam de vez em quando, nem sempre, né? Porque a cultura também do remédio é forte aqui no Brasil, mas é maravilhoso, assim, todo esse conhecimento. Mas ele é enorme. E na Índia, quem trabalha são médicos e os terapeutas, não é? Aqui no Brasil, nós temos terapeutas, temos alguns médicos que estudaram Ayurveda, mas não necessariamente estão formados em Ayurveda, né, de uma forma tradicional, assim, dentro de uma universidade da Índia, mas tem muitas pessoas que têm esse conhecimento por aqui. No Shiva Studio, a gente já vem utilizando não só nos tratamentos, mas também nos cursos de formação, não é? Que já são 16 anos que eu venho dando esses cursos, a pedido, né, dos alunos que já circulavam pelo estúdio, e tem sido bem interessante. Eu vejo que o que é uma das coisas mais importantes é você ter, para o Ayurveda, o conhecimento do dosha da pessoa. A gente começa por aí, uma sessão de tratamento, por exemplo. E O o que que é que o vem a dosha? ser, é isso que eu ia te perguntar, o que que vem a ser o dosha? Exatamente. Então, o dosha é a qualidade do seu ser que pode vir a estar em desequilíbrio, entende? Então, é até interessante que a medicina tradicional chinesa, ela também tem essa questão dos 5 elementos. Então, o Ayurveda, ele é baseado um pouco no Sankhya e também nos Vedas, né? No Atharva Veda, que os Vedas são os livros mais antigos da Índia. Então, nós temos 4 Vedas, né? E um deles é o Atharva Veda, onde principalmente o Ayurveda ele é baseado. Então, quando você vai fazer essa anamnese do dosha da pessoa, você tem que levar
em consideração a forma como eles veem o universo, que está descrito no Sankhya, que é uma parte do conhecimento, assim, digamos, mais científico desses da antiguidade, não é? Até às vezes o yoga também estuda um pouco ele. Então, vai pensar nos 5 Pancha Mahabhutas. Então, Maha quer dizer grande, Bhutas elementos. São os 5 grandes elementos, que são terra, fogo, água, ar. Isso o Ocidente já conhece. Mas tem também o éter. E eu soube um tempo atrás que também nós levávamos o éter em consideração e, de repente, teve uma pesquisa aí, um cientista que ganhou o prêmio Nobel, e ele resolveu provar que o éter não existe. E foi uma pena para nós perdermos o éter. E o éter, na verdade, é a energia pura, entende? Então, a gente perdeu esse conceito no Ocidente da energia pura. E isso foi uma grande perda. Mas a gente está resgatando, não é? Porque tem essa troca. Essa troca. E o interesse pela Ayurveda está cada vez maior também, né, Sheilinha? Eu percebo as pessoas procurando. Às vezes eu tenho a sensação de que a medicina dominante ela falha em vários momentos, né? As pessoas ficam dependentes de medicamentos. Isso é uma falha. Você cura uma coisa e causa outra, né? E aí os efeitos colaterais. Agora, eu queria trazer uma coisa que eu acho importante, que é dizer que a OMS reconhece a Ayurveda como medicina, né? Isso é super importante. Muito e que a Ayurveda significa, a palavra Ayurveda significa conhecimento da vida. E eu acho muito bonito, né? Porque, na verdade, a medicina ela tem a ver com conhecimento e continuado, ela nunca não é um conhecimento que se finaliza, você tem que estar sempre em busca, né? E aí, quando eu escuto você falando dessa questão dos doshas e também vejo a pluralidade de elementos que tem dentro dessa medicina ayurvédica e também dizer assim, eu já li alguns livros muito interessantes de temas diversos, desde romances até livros mais factuais realmente, de jornalismo, de medicina, enfim, eu sou muito interessada nessas temáticas. E a Ayurveda é amplamente praticada em hospitais na Índia, né? Ela não é uma medicina tão periférica como é no Ocidente, né? Então, com a chegada da Inglaterra, se oficializou a medicina ocidental, mas, por exemplo, os médicos com quem eu estudei, a doutora Sonali Shinde, a doutora Bharat Lele, doutor Subhash Ranade, eles estudaram medicina e depois estudaram Ayurveda, entendeu? Como uma especialização, mais 5 anos. Então, estudaram 10 anos ou até mais. Mas você encontra, sim, nos hospitais, você encontra as duas. Tem hospitais especializados em Ayurveda, tem os hospitais ocidentais e tem os hospitais que misturam um pouco. Ela não é considerada alternativa, né? Como é considerada aqui. Aqui ela já faz parte das PICs, das práticas integradas, complementares do SUS. Isso é muito legal. E tem um hospital já há muitos anos, lá em Goiânia, cuja diretora da parte científica também é diretora da International Association of Yoga Ayurveda, que eu sou presidente de uma associação que esse ano está fazendo 10 anos e acredita os cursos, faz eventos, não é? E a doutora Mara Rubia. Então, ela tem essa parte e trabalha com a Ayurveda. Quer dizer, agora está tudo fechado por causa dessa pandemia, mas existe esse hospital também no Brasil. Não é só a Ayurveda, mas lá tem o Ayurveda também, oficialmente, já há muitos anos. Isso é bem interessante. Mas, então, a gente tem essa análise assim, do dosha, não é? Que aí tem um questionário, e a gente vai ter que combinar esses elementos. Então, por exemplo, o vata, ele é energia do ar com o éter. Aí, eu ensino sempre para os meus alunos assim, que eles têm que não só decorar, você tem que analisar, não é? Eu falo que o meu curso é construtivista, porque você tem aquela informação, então você pensa sobre ela, entende? Então, por exemplo, como é o ar? Como é a energia pura, não é? Então, o ar, ele é móvel, ele seca, né? Ele tende a secar, ele normalmente é frio, o espaço, né? O éter é o espaço é frio também, não é? E tem esse movimento. Então, as pessoas que são ligadas ao dosha vata, a gente diz assim, vata legítimo, não é? Porque às vezes a pessoa pode não ser só um dosha, ela pode ser bidosha, ela ser vata pitta, vata kapha, ela pode ser tridosha,
ser batata e capa, entende? Que a princípio é a mais equilibrada, mas porque também tem os 3 elementos, ela também pode se desequilibrar, entendeu? Mas ela desequilibra, mas ela volta mais rápido para o lugar, não é? Então, tem esses aspectos. E a gente tem tantos momentos de desequilíbrio, né, que às vezes não chegam, podem ser uma doença em si, mas no nosso dia a dia, né, a gente vai produzindo desequilíbrios, acumulando ali, também é uma medicina de autoconhecimento, né, Sheila, assim, me passa quando você fala que o paciente, enfim, a pessoa que está sendo cuidada ali, ela é a protagonista desse tratamento, né? Porque na medicina ocidental é o médico o protagonista, né? Tipo, o médico faz um parto. Tipo assim, eu já acho essa fala esquisita, né? Um médico faz um parto. Não, quem pare é a mulher, né? Ele acompanha o parto, na melhor das hipóteses, assim, né? Então, é bem interessante o que você abordou, porque, assim, em primeiro lugar, quando ela surgiu, a ideia era que ela mantivesse a saúde. Tem até uma história, no outro dia, eu não sei onde foi que eu vi essa historinha aparecendo, acho que foi um site indiano, que um dos reis que divulgaram bastante o Ayurveda era assim, tinha aquele médico que ele ficava ali para cuidar de todo mundo, para ninguém adoecer. A China também tinha essa tradição. Tinha-se um médico chinês e se ele não tratasse bem na China, né, ele era expulso do reino se alguém adoecesse, porque era para manutenção da saúde. Então, são medicinas preventivas, a medicina tradicional chinesa e a medicina ayurvédica também. Então, a ideia é que possa você não adoecer. Então, eu, pelo menos, a forma como eu trabalho, eu procuro trazer um pouco dessa consciência para a pessoa que eu estou tratando, entendeu? Por exemplo, no curso também, eu falo para os alunos, aqui vocês vão fazer o questionário, vocês vão começar o tratamento de vocês. Porque aí vocês vão passar por tudo e vocês vão sair melhor do que como vocês entraram. Então, a ideia é trazer a consciência. Aí a gente, depois que descobre esse dosha, né, a gente vai fazer para a pessoa a dinacharya, que é a rotina diária daquela pessoa. E aí a pessoa vai ter que mudar um pouco os hábitos de vida, porque às vezes você pode tratar Vai ter que querer, né? Vai ter que querer, não vai bastar, não tem pílula mágica, vai ter que querer, vai ter que fazer um movimento. Não é? Exatamente, porque veja bem, não é que você desconsidere os sintomas, né? Porque a medicina ocidental é muito pela sintomática. Ah, você está com isso, você toma isso, entende? O Ayurveda, você não pode ser o mesmo remédio para todo mundo, não é? Até porque a gente faz as preparações. Até tem preparações prontas na Índia, mas não é essa a ideia, entendeu? Então, é um pouco por aí. Aí você vai ter que trazer a pessoa à consciência. Às vezes, eu já vi alguns casos, né? Isso eu conto para os meus alunos. A gente não diz exatamente quem foram as pessoas, mas em alguns tratamentos, às vezes a pessoa tem que sair do emprego, que aquele emprego está fazendo mal para ela. Às vezes é um relacionamento que não está fazendo bem. E às vezes você vai sugerindo, né? Levando a pessoa a perceber, não é? Que ela tem que fazer uma mudança. Às vezes ela mora num país que não faz bem para ela, tem isso. O clima. Olha só, é muito interessante, né? Você olhar o ambiente também, porque eu tenho essa percepção, assim, nesse momento de coronavírus, e eu quero falar rapidamente sobre isso com você daqui a pouquinho, mas nesse momento parece que a gente está tão dissociado, né, do meio ambiente, estão buscando tanto uma vacina, medicamentos que possam dar um resultado rápido, e pouco se fala desse desequilíbrio que a gente vive ambiental, que com certeza tem tudo a ver com a nossa proximidade com vírus com os quais a gente não consegue lidar, o nosso corpo não consegue lidar. Mas eu, antes de chegar nisso aí, Sheila, eu queria te pedir para, se possível, organizar esse conhecimento para quem não entende nada. Por exemplo, eu fui nas minhas buscas na Ayurveda, inclusive entrando no site do Shiva Studio, que é super bacana, tentando listar, assim, elementos que, bom, eu olhei e pensei, são elementos de prática do Ayurveda. Aí eu queria que você me corrigisse se eu estiver errada, me diga se são esses mesmo, ou se existem outros além desses, ou algum deles não é exatamente um elemento da Ayurveda, né? A terapia ayurvédica, massagem, que eu faço com uma aluna sua, Marli, querida, maravilhosa, nossa, mudou minha vida, beijo, Marli, te amo. A yoga, ela, apesar de ser uma prática à parte, né, ela faz parte também
do Ayurveda, ela só se associa. Ela se associa, entende? Ela se associa, mas, por exemplo, no meu próprio curso, agora eu inventei, né, de uma certa forma, eu utilizo esse nome, Yoga Terapia Ayurvédica, entendeu? Porque a yoga terapia é quando você tem alguma coisa do yoga e você foca. Ah, vamos fazer um trabalho com grávidas, com crianças, com idosos, então vira uma yoga terapia, não é? Para mulher na menopausa. Então, yoga terapia. Agora, ayurvédica, porque você vai introduzir o Ayurveda ali. Mas, na verdade, em termos de corpo de conhecimento, eles são de tratados diferentes. Que a Índia tem isso, entendeu? Tudo é considerado os tratados, os mestres, sistemas param. Agora a gente tem livros, tem vídeos, tem cursos, mas antigamente era uma relação de mestre para discípulo, entendeu? Então, você ia passando aquele conhecimento, às vezes era a família inteira de médicos. Até hoje você tem um pouco isso, né? A família de médicos, de advogados, mas não tanto quanto era antigamente, como até hoje ainda é na Índia, né? A princípio, meio que é uma forçação de barra para você seguir aquele sistema. Quando alguém quer sair daquele sistema, é uma crise familiar. É bonito, mas é bom que coexista com outras possibilidades, né? Esse equilíbrio, né? De respeitar essa passagem de bastão, esse conhecimento, mas também abrir, porque, na verdade, não tem como fugir disso, né? Aí tem os óleos essenciais, que eu vejo, por exemplo, a Marli usa muito comigo, óleos aquecidos, assim, como faz efeito. Eu não botava tanta fé nos óleos essenciais, mesmo, assim, não só o óleo em si em contato com a pele, né, mas o aroma do óleo, assim, tipo... Eu fico, às vezes, 48 horas num outro estado depois da massagem. É muito impressionante, né? Não é só uma massagem, tem algo além ali, né? É assim, porque a gente chama, assim, no Ayurveda, se a gente for colocar essa divisão, né? Porque no site, às vezes, eu não boto, até o presente momento, eu não boto tudo, porque às vezes fica muita informação e a pessoa não sabe como ela se decidir. Mas agora, tem uma pessoa, Eric Saboia, que está fazendo um novo site, que ele chama de um portal, porque agora ele vai botar tudo naquele site enorme de que ele é. Vai mudar o site do Stream Studio, entendeu? Olha a responsabilidade, então, hein? É uma responsabilidade. Então, você, por exemplo, dentro do Ayurveda, você tem os tratamentos que a gente chama de Purva Karma, que é antes da ação, né? Antes de acontecer a ação, que é o Panchakarma, que são a Pancha, que eu já falei que era 5, né? Que tem 5 elementos que vão dar nos doshas. Então, aí você tem as 5 ações, não é? Que são as limpezas do organismo. Então, que são super importantes e fortes, não é? Que aí é o Basti, que são tipo enema, o Násia, que é um trabalho assim nasal de limpeza dos canais para quem tem sinusite, essas coisas. O Vamana, que é uma forma, uma emese, uma forma de vomitar, e a outra é o Viretna, que é uma purgação, Urakna Moksha, que é você poder eliminar um pouco do sangue para que ele se recicle, não é? Esse, por exemplo, é proibido no Brasil a forma como eles fazem. Na Índia, que eles usam sanguessugas. Mas a minha avó falava das sanguessugas, entendeu? Os médicos da família usavam sanguessugas. Entende? Hoje em dia, a gente utiliza adapta, não é? Na Índia, eles usam até hoje. Você vai na farmácia e compra aquelas minhocas sanguessugas para o tratamento. A gente acha estranho, mas é questão cultural também, né, Sheilinha? Até porque essa medicina dominante também, através de vários meios, né, ela também torna culturalmente não aceito, né? Você me fala isso, me dá um arrepio, mas porque desde que eu nasci, eu acho que eu fui criada com essa visão de mundo em que isso é absolutamente estranho, mas na Índia essas práticas são muito comuns, né? E com efeito. O que acontece? Eles dizem, aqui foi proibido no Ocidente todo por causa das doenças transmissíveis através do sangue, não é? Então ela vem, gruda numa parte que ela sente que está precisando tirar o excesso de sangue, ela puxa o sangue, não é? Aí você vai, utiliza ela em outra pessoa, eles dizem que jogam na cúrcuma e que aí ela vomita aquele sangue todo, ela fica limpa e eles reutilizam, entendeu? Enfim, mas aqui a gente não usa esse polêmico, realmente, né? É polêmico, né? Tem os Bashmas também que não são utilizados, que eles utilizam ervas e metais. Porque você falou dos óleos essenciais, que também são utilizados, não é? Mas lá na Índia eles usam até mais os óleos medicados com ervas. E tem óleos que tem 15, 20 ervas,
entendeu? Aí a gente tem que adaptar aqui, porque nem sempre a gente consegue as ervas no Brasil, porque aqui a gente tem um órgão do governo que atrapalha muito esse serviço, que precisa ser revisto, que é a Anvisa. A Anvisa ela tem que ser para ajudar a população e não prejudicar, entendeu? Porque muitos remédios são liberados e a parte fitoterápica é sempre um problema com essa tal de Anvisa, entende? Então, isso atrapalha muito as medicinas alternativas funcionarem no Brasil. E é uma pena, porque poderia ser muito mais em conta. E acaba sendo uma fortuna, porque é uma fortuna para a Anvisa liberar tudo isso. Isso é uma reclamação não só de profissionais da medicina ayurvédica, mas também da medicina integrativa, do pessoal que trabalha com alimentação orgânica, tudo que é mais artesanal acaba tendo que passar por um processo que obriga a industrializar, né? Tipo assim, o diferencial é exatamente ser mais artesanal e ser mais natural, e aí acaba tendo que se passar por um processo de igualar o produto também, muitas vezes. Eu sei que você não está falando só disso, né? Mas essa é uma das questões, né? E aí eu queria, antes de falar da alimentação, vou deixar a alimentação por último, porque me parece que a alimentação, no caso da medicina ayurvédica, é algo realmente muito importante, muito determinante, né? Porque aí a gente fala um pouquinho mais disso, mas também tem a utilização de cristais, isso é um instrumento da medicina ayurvédica? Não só cristais, mas as pedras preciosas, sabe? Porque esse conhecimento vem da astrologia. Então, é muito comum que os médicos também sejam astrólogos. Dr. David Broad, Dr. Vasant Lad, né? Vasant Lad, ele é indiano, David, eu estudei com eles dois. Ele é americano. Então, quando você estuda a astrologia védica, você vai ver em que casa que a pessoa está tendo problemas e que pode vir a ter problema de saúde. Aí você usa as pedras em joias, por exemplo, para que isso seja equilibrado. Mas eu, por exemplo, como eu tive a experiência do trabalho também com os cristais, aí eu junto e uso de forma bruta também sobre os chakras. Aí também é um pouquinho da informação que o yoga traz. A gente tem essa informação. Assim, essa parte não é também todo curso que dá, nem todo médico que usa. Você tem que pensar que tem muita informação, não é? Aí vai depender do nível de aprofundamento que cada terapeuta vai ter do assunto, não é? Então, por exemplo, tem médicos que não, aqui no Brasil, que eu conheço, que não gostam de panchakarma, entendeu? Mas no Ayurveda, você uma série de tratamentos, se você não fizer uma limpeza, um panchakarma, para reduzir o dosha, não tem nem como você fazer uma massagem na pessoa. Então, tem coisas que você tem que observar. Às vezes, não precisa de um panchakarma. Às vezes, você pode trabalhar um fitoterápico e fazer uma redução do dosha para, então, você aplicar o óleo. Não é? Porque dentro desse purvakarma tem os de oleação, como a massagem védica que você estava falando, o abhyanga, que é o que você recebe, você faz com a marli. Tem o Shirodara, que é o óleo que cai na testa, que é uma delícia. Tem um que é o meu preferido, que é o Pisitili, que você tem que ter um drone para fazer isso. Eu tenho, é uma mesa assim, quase uma banheira, né, que o óleo escorre, aí você bota a pessoa e duas pessoas ficam massageando ela com óleo, botando óleo. É uma viagem, é maravilhoso. Pisitili. É Tem como muito não? bom. Tem alguém que não goste disso, gente, impossível, né? Tem. Só quem gosta disso são os vatas, entendeu? Que são ressecados. Eu com certeza sou vata, né? Porque os pitas não podem nem pensar, que absurdo alguém jogar óleo em cima da outra. Que o pita, voltando ao assunto dos doshas, ele a água, que também é representada pelo óleo, né, a parte líquida, com o fogo, entendeu? Então, ele já tem a pele oleosa, já sofreu na adolescência de espinhas, o cabelo é oleoso, tem que usar um monte de shampoo para deixar de ser oleoso. Então, ele não pode nem imaginar um óleo quente em cima dele, capaz de dar na sua cara. Estou brincando, mas no sentido assim. Eu me entrego completamente, profundamente, sono profundo por 2 horas ali. Agora, a alimentação, Sheilinha, é realmente algo muito importante na Ayurveda, né? O alimento é fundamental, porque às vezes você não precisa nem entrar no fitoterápico. Se você der uma boa alimentação com alguns, assim, vendo os temperos, os chás que a pessoa vai tomar, aí dispensa até a fitoterapia, entendeu? Se você conseguir controlar, assim, a parte alimentar.
E da mesma forma, aí você tem que pensar no dosha, né? E também eu estava falando dessa questão do dosha, que aí a gente entra no kapha, né? Que é a terra com a água. O kapha, por exemplo, a coisa principal para ele é a dieta, porque é um dosha que desequilibra muito, porque ele tem as papilas gustativas maiores que os outros. Então, ele adora comer, entendeu? E normalmente os chefes de cozinha são kapha, não é? Então, porque eles têm prazer com a comida. E aí aquilo para eles vira uma arte. E aí engorda, não é? Então ele tem que estar sempre fazendo dieta. E dieta não é fácil, sabia? Às vezes, eu acho que spa é perfeito para isso, quando tem um spa, que você tranca a pessoa, tenta dar uma educação para ela naquele período, que aí tem que ter palestras, né? Educação e tudo mais, para ela entender que ela vai ter que mudar de hábito. Mas como? Você não pode dizer assim, oh, você não vai comer isso, aí que a pessoa quer comer, né? Então, você vai ter que ir negociando, né? Olha, o que você acha de comer isso? Aí, com 10 receitas, ou no spa, a pessoa experimenta aquelas comidas vegetarianas, porque a Ayurveda geralmente trabalha com vegetarianismo, porque os hindus é uma medicina hindu, e os hindus são vegetarianos, né? A não ser no sul da Índia, um ou outro pode comer um peixe, alguma coisa do mar, mas a maioria, porque às vezes também as plantações são inundadas, aí não tem comida, e eles podem pescar alguma coisa, comer alguma coisa. Mas, em geral, eles são vegetarianos. Aí você tem que. A pessoa pensa que vegetariana é comer capim. Né? Eu já ouvi cada absurdo nos espaços que eu trabalhei, ou aqui mesmo, que você vai comer mato, entendeu? Você só vai comer folha. E não é real, sabe? A alimentação vegetariana é fantástica. E também tem uma coisa muito forte na utilização do cúrcuma, né, Sheilinha? E das pimentas, junto com cúrcuma. O cúrcuma, né, que eles chamam de haridra, o açafrão, ele tem muitas utilidades, não é? Inclusive, ele ajuda no tratamento contra o câncer, ele ajuda nas inflamações, a maior parte dos óleos levam. Mas até eu colhi, né, que eu plantei no quintal esse período, e está agora na época de colher. Eu falei, o que houve que as folhas secaram? Aí fui entrar na internet, é o período do açafrão, né, que a gente chama também de açafrão. Mas o açafrão da terra, que é a cúrcuma longa, né? O Crocus sativus é aquele açafrão que tem os pistilhos, que a gente bota naquele prato espanhol, não é? Para quando a gente faz com arroz arbóreo e tal, né? Você vai fazer uma comidinha com arroz mais incrementado. Aí você usa o pistilho da flor, que também é um remédio, mas no caso, que a gente usa mais no Brasil, que é a cúrcuma longa, né? Que é o açafrão, não é? Então, ele tem muitas utilidades. E da maioria dos óleos lá, são assim, utilizam, porque ele melhora também a pele, problemas de pele, psoríase, várias coisas ele pode ajudar no tratamento, Yasmin. Agora, por isso é que normalmente você não vê um terapeuta ayurvédico vestido de branco, entendeu? E o lençol branco do consultório, porque logo, logo vai ficar tudo manchado, de verde e amarelo. Tem isso mesmo, as coisas indianas são bem, né, se utiliza bastante o amarelo, realmente, né, assim. Eles usam muito açafrão. Que tinge a roupa dos monges. Ele mancha tudo. Você vê, ele tinge a roupa com açafrão. Usam para tingimento, né? E Sheila, fala um pouquinho dos chakras. O que são os chakras e qual a importância deles, não só para a Ayurveda, mas para a medicina oriental de uma forma geral? Se fala muito em chakras, né? A gente, na Índia, em sânscrito, a gente chama de chakra. O CH a gente fala chakra. Aqui no Brasil, a gente pode adaptar e falar chakra, né? Mas lá a gente chama de chakras. Chakra quer dizer roda, não é? Então, fala de um sistema que está... Isso não é também do Ayurveda, é do Yoga, né? Está assim, situado na coluna vertebral, ligado a várias questões do nosso ser, não é? Então, eu falo assim que eles são os transformadores, entre aspas, faz assim, entre aspas, né? Os transformadores do nosso corpo, não é? Que capta toda uma energia que circula e vai transmitindo para o sistema nervoso, para o sistema endócrino, que, por sua vez, estão ligados aos órgãos e vísceras internos, eles estão ligados às emoções também, porque nós temos vários corpos, né? O ser humano aí é um outro assunto, são os coxas. Aí a gente não dá para falar tudo de uma vez, né? A gente vai falar. A gente vai fazer outra conversa dessa sobre yoga, porque você também é mestra de yoga maravilhosa e a gente precisa conversar sobre isso, que é interessantíssimo. A Ayurveda para criança, Sheilinha, é comum aplicar? É muito comum, já começa com a Shantala, não é? Que
É a massagem, a Bianga para criança, que o doutor Frederic Leboyer viu uma mulher chamada Chantala fazendo, filmou, documentou, fez livro, fotografou, e aí deu o nome de Chantala, mas na verdade é o Abianga para criança. Então é utilizado a partir de um mês de idade. Não só essa massagem, mas tem vários tratamentos. No meu curso eu já tenho uma apostila que está virando um livro, sabe? Eu já fiz todas as fotos, já gravei um disco que vai fazer parte desse livro de Yoga e Ayurveda para crianças. Chama-se Terapias Indianas na Saúde Infantil. Vai ficar pronto ano que vem. E vai tratar desde o bebezinho que nasce, aí tem questionário para os doxas das crianças. E dicas alimentares, porque não é fácil. Eu também batalhei com meus filhos, né, mais o mais velho, Yuri Moreno, com a questão alimentar. A minha mãe também, batalha, apanhava, porque eu não comia. E aí, depois que você descobre um pouco isso, você vai entender por que uma criança vata não gosta de rúcula, entendeu? Porque amargo vai secar o intestino dela, por exemplo, entendeu? Então, aí você vai observando que você descobrindo o doxa da criança, desde pequeno, você vai poder respeitar um pouco isso. Por exemplo, quando eu ensino, eu também desenvolvi uma técnica que eu chamei de Baby Touch, que é antes da Shantala, que é baseada nos conhecimentos do yoga e um pouquinho da medicina tradicional chinesa, que também está nesse livrinho que está sendo feito. E aí você vai vendo, por exemplo, uma criança, você chega lá, antes não tinha questionário, agora tem questionário, e aí eu já posso saber qual é o óleo que a gente vai fazer para a criança. Aí você vai perguntar, né, uma criança irritada, que está sempre com calor, que você bota os lençóizinhos, ela tira tudo, entendeu? E que berra, e que tem fome. Normalmente é uma criança pita, não é? Aquele bebê mais gordinho, que só vive sorrindo, que come de tudo, é só sorrisos, dorme, que é uma beleza. Aí o leite da mãe pedra, porque não acorda, dorme, você tem que botar no peito para poder não empedrar o leite, entendeu? Tem uma mastite que o bebê dorme, mama bem, dorme. Então os bebês capa, não é? Já nasce cheio de celulite. Minha mãe sempre diz que eu era esse tipo de bebê, sempre. Ela fala que eu dormia 10 horas, assim, com menos de um ano eu já dormia 10 horas direto. E até hoje, eu sou muito dorminhoca. Se deixar, eu durmo 12 horas. Depois acordo toda doída também. Não é exatamente agradável, né? Mas depois minha média de tempo de sono é bem grande. Mas é bacana isso, porque, na verdade, você apresentar possíveis hábitos ainda na infância, né, Sheila, faz muita diferença. Eu acho que. Aí a mãe vai já orientando, o bebê vata aquele bebê que não para. Quando você olha, ele já rolou da cama, entendeu? Gente, como é que pode? Ele anda rápido, entendeu? Ele fala rápido, porque ele tem os movimentos rápidos. Agora o intestino não anda, entendeu? E também não engorda, dá de tudo. Aí começam aqueles problemas, né? Vem a avó para dizer, olha, tá vendo? Seu leite não tá suficiente, olha, esse menino não engorda. Ele nunca vai engordar, a vida toda vai ser magro, não é? E os vatas comem pra caramba, né? O apetite deles é variado, às vezes eles comem muito, às vezes também a gente pode passar o dia inteiro e viver de quê? Energia cósmica, não é? Aquelas crianças que a gente fala, nossa, parece que você vive com energia cósmica, e elas realmente vivem de energia cósmica. O vata capta muito prana, e aí essa energia ele fica com ele, e ele não sente muita fome, entendeu? Você tem que estar atrás dele para beber água, para ele comer. Então é isso. Aí dá para trabalhar também com os bebês. Tem algumas dicas também que você tem que fazer no umbigo do bebê, aqui a gente chama de moleira, né? Que, na verdade, é um ponto Brahmarandra. Você pode colocar coisas quando a criança nasce. Mas todo mundo a gente bota, né? Abençoa, faz o puja, porque aqui é o Sahasrara Chakra, né? Porque são 7 chakras principais, a princípio. Eu até fiz, se a gente for falar disso mais, eu fiz uma exposição, pintei os quadros dos chakras, né? Porque eu tenho esse meu lado também, artista plástica, de formação, porque eu ficava irritada de ver os livros, cada livro falando de um troço. Eu falei, não, eu vou botar como eu presinto esses centros de energia, né? E é muito importante você meditar olhando para esses símbolos, ajuda a acalmar a mente. Cada um tem uma história da emoção, do que ele vai estar trabalhando. Então, primeiro trabalha seu pé no chão. E aí o Ayurveda entra aí, por exemplo. O Muladhara Chakra, ele trabalha o pé no chão. Aí você pode medir com pêndulo, ou então pelo questionário, a pessoa está com ele fraco. Aí o que pode acarretar? Pode acarretar o intestino preso,
pode acarretar uma perda de olfato, ela não percebe, porque o canal do intestino, ele acaba passando aqui pelas narinas, né? Tem um ponto aqui, o ana, que ele está ligado às narinas, né? A medicina chinesa também fala disso. Então, às vezes, você tem que estar observando essas questões, não é? A pessoa está com problema no Anahata Chakra, ela pode estar deprimida, não é? Aí tem tratamento, tem umas bolsinhas, os bastes que você faz aqui nessa região do Anahata, né? No ponto Hridri. Aí tem os pontos no meio dos chakras. Você pode ir lá e fazer uma massagem, que são os Marma Points, os pontos marmas, que é fantástico. Você pode tratar também por ali, entendeu? E é interessante porque é uma medicina que é inviável de se fazer de forma muito coletiva, vamos dizer assim, né? Porque a medicina ocidental, ela parte muito para o 70% das pessoas reage assim. Aí faz um tratamento protocolo para todas as pessoas e a maioria vai se dar bem com aquele protocolo, né? Aí quando você vai olhar essa medicina oriental, você vai percebendo que realmente olha o indivíduo, né? Isso faz muita diferença, né? Você pode até algumas coisas generalizar, mas pode acontecer de não dar certo, sabe? O ideal é você individualizar, sim, o ideal. Mas tem coisas que você observa que faz bem para quase todo mundo, vamos falar assim. Agora, para a gente já começar a caminhar para o final, Cheirinha, primeiro eu queria uma palhinha sua sobre como é que você está vendo esse momento pandêmico, como é que você acha que a Ayurveda pode entender uma pandemia e o coronavírus. E a gente sabe, lógico, que nem a medicina predominante hoje ainda tem uma resposta de tratamento, né? Mas o que a Ayurveda pode sugerir para fortalecer o sistema imunológico, para fazer quando o caso não for grave, puder realmente ser tratado em casa, né, com sintomas tranquilos de se manter a pessoa em casa, como é que você trataria essa situação? E não esquecendo de falar um pouquinho do olhar sobre a pandemia. Então, é assim, o que acontece é que você falou bem, né? Que muitas pessoas ficam pensando o que vai impedir e tal. Então, primeira coisa é a questão da imunidade. Você tem uma boa imunidade, não é? Então, por exemplo, essa questão de fechar todo mundo trancado dentro de casa é uma coisa que eu sempre eu uso máscara, eu uso lavar bem as mãos, eu uso álcool gel, eu procuro ficar o máximo em casa. Mas eu aconselho a todo mundo, para assim, não, sai. Às vezes meu irmão enfiado dentro de casa, pelo amor de Deus, sai, vai pegar o sol, entendeu? Você tem que, faz exercício, dá uma corrida, tenta correr num lugar que não tenha pessoas. Porque se você trancar todo mundo dentro de casa, o sol, ele é o maior remédio, você está entendendo? Então, é muito importante pegar sol, não é? Agora, claro que tem que ter o distanciamento social. Eu entendo que o governo tomou, né, por pouco tempo até, mas algumas atitudes em relação ao isolamento social. Mas você poderia ter combinado, sei lá, tal período que a pessoa possa Fazer ir, uma não, logística. rua tal não vai na praia, rua tal não vai na praia, sei lá. Na O que França, por importa. exemplo, as pessoas na França tinham um período de tempo por dia para estar na rua, né? Que aí eles acho que era 1 hora, e você já saía de casa com um documento mostrando o horário que você tinha saído. Assim, tem meios realmente de fazer o distanciamento social, até pregando que a pessoa tome um pouco de sol todos os dias, né? Assim, não se prega o coletivo ali misturado, mas um equilíbrio nisso aí, né? E se de todo não dava para sair, eu falava, vai para a janela. Bate sol na sua janela, vocês peguem sol. Então, pegar sol é fundamental. Fazer yoga é ótimo. Eu, por exemplo, estou dando aula de yoga online. Então, e eu mantive grupos também, né? Que eu poderia conversar com eles e dar as dicas. Eu escrevi até uma matéria, que eu fiz um PDFzinho, também para o jornal, o Atma, que fala muito sobre o yoga e também atualmente sobre o Ayurveda, das dicas também até de algumas formas. Por exemplo, tem os xaropes, né? Você pode fazer um xarope alfavaca, gengibre, manjericão, também o que você pode usar. Tem várias coisas que você pode utilizar no xarope, porque eles são folha de laranja da terra, guaco. Aí vai depender do que você tem em casa, né? Porque eu, por exemplo, sou assim. Não tem... A minha mãe tinha uma receita de xarope que era só aquilo, ninguém podia mexer. Eu já não sou assim. Eu já penso das possibilidades. Por exemplo, quando teve o lockdown,
Eu passei um período que eu estava viajando, estava na Bahia e tal, dando cursos. Aí, quando eu cheguei aqui em casa, eu falei, meu Deus, o que aconteceu com a minha alfavaca? Ela se expandiu. Aí veio a pandemia. Eu falei, gente, eu tenho um remédio incrível. Que a alfavaca não só dá para fazer xarope, mas dá para fazer uns óleos para pingar nas narinas, não é? Porque já que ele também pode entrar pelas narinas, você pingando, você vai estar mantendo ela também limpa e chama-se o NASA, o tratamento do NASA. Você vai limpar bem esse canal respiratório também, através dos óleos medicados, sabe? Aí a gente vai utilizar o açafrão também ele é bom. E tem uma coisa que eu queria falar, que eu trouxe até porque eu tenho aqui no meu quintal, que é isso aqui, ó, que o Zé vive falando mal dele, mas eu adoro, é o noni, ó. Ah, sim, já ouvi falar. Falando. Esse aqui é um tamanho médio, tem maiores do É que uma esse. fruta, Sheila. É um fruto do Tahiti, ele é durinho, assim. Agora ele vai começar a amadurecer e fica molinho. Tem um cheiro que as pessoas detestam, mas um gosto diferente. Claro, não é daqui agora. No Tahiti, eles fazem um ritual, agradecem a existência do noni. E tem mais 100 propriedades, não é? Chama-se Morinda citrifolia. Ah, pode ser que se a pessoa tiver um problema renal e ela tomar muito, vai ter um problema renal. Claro, tudo que você tomar muito vai dar problema. E, nada muito é indicado, né? Nada que é em excesso tem indicação. Então, ó, tá cheio de gente vendendo noni por aí, é fácil também de plantar, dá até em vaso. Noni, Morinda citrifolia. Você batendo isso com suco de uva, maduro, tem que estar molinho. Pode ser, esse aqui dá para botar uns 2 num litro. Bate e toma. É incrível. Olha, eu tive muitos problemas respiratórios. A medicina chinesa ajudou a melhorar. O shiatsu, né? O shiatsu, a acupuntura. O Ayurveda naquela época eu não conhecia. O yoga ajudou a melhorar. Agora, depois que eu comecei a tomar noni, eu nunca mais resfriei. Entendeu? Assim, não nunca mais, mas a quantidade de resfriados que eu tive na minha vida foram pouquíssimos. E esse conjunto e também. Que equilibra. Da minha mãe, a minha mãe já estava bem idosa, equilibrou tireoide, hormônios sexuais, e outras pessoas, até famosas, que se trataram comigo na parte da menopausa, e o médico mandou perguntar se ela tinha mandado os exames das filhas. Como ela pode ter feito yoga terapia hormonal e tomado noni e equilibrado os hormônios dela? Pois é, as pessoas têm muita resistência, assim, né? Eu falo até por mim que sempre tive um contato grande com todas essas práticas e mesmo assim eu nunca mergulhei muito até ter uma situação de saúde extrema e aí buscar principalmente a yoga. Estou fazendo uma prática sozinha em casa mesmo, uns horários meio doidos, assim, mas diariamente eu faço a minha prática e eu vejo muita mudança na minha vida, assim, em termos de contato, de percepção do que está acontecendo dentro e fora de mim. E aí também me permitia fazer isso de forma gradual, sabe, Sheila? Tipo assim, eu acho que eu ainda vou me aprofundar muito mais no Ayurveda, muito mais na yoga, e em várias outras práticas que nessa vida louca que a gente leva, que a gente infelizmente não pode chutar o balde de tudo, a gente vai colocando gradualmente, e a parte que eu fui inserindo, ela se tornou inevitável para mim, eu não consigo mais fugir dela. Virou um hábito tão forte para mim, eu não consigo mais começar meu dia sem fazer pelo menos meia hora de yoga, não consigo. Eu preciso. Porque realmente é aquele momento, assim, para mim, eu tenho tentado meditar também, muitas vezes eu não consigo meditar com a cabeça assim, mas eu me sinto meditando no yoga, porque na hora que eu estou fazendo a prática dos movimentos, eu me percebo completamente concentrada naqueles movimentos. Então, não existe. Na respiração. O Ashtanga prega isso, que você, ao fazer um movimento, já é uma meditação. Mas também você parar também é bom. Agora, por exemplo, o yoga, fazer vários exercícios para trabalhar essa região, porque aqui a gente tem um timo, né? Então, tudo que vem de abrir o peito, as posturas para abrir o Anahata Chakra, são fundamentais para melhorar exercícios, para melhorar, tem os exercícios em movimento da Pavana Muktasana, para você melhorar a parte da respiração, e os pranayamas, não é? Os pranayamas também é fundamental. São exercícios respiratórios. Eu acho maravilhoso, é um convite para quem começa gradualmente, né, e vai se inspirando aí. Para a gente terminar, Sheilinha, eu queria que você falasse da sua formação. Você tem uma formação incrível, são muitos anos, assim,
Para quem não sabe, a Sheila é minha tia, assim, então eu acompanhei esse processo, uma parte dele, né, assim, ao longo da minha vida, eu fui acompanhando progressivamente a Sheila se envolvendo nisso e virando uma mestra, assim, eu te vejo muito como, é muito inspirador para mim olhar todo o seu trabalho, seu progresso nesse espaço que você construiu e nessas práticas todas, eu vejo que você realmente pratica, você coloca na sua vida tudo isso que você não está simplesmente passando um conhecimento adiante, como se fosse uma caixa registradora, ensinando e colocando cursos para as pessoas aprenderem sem você fazer isso na sua vida, sem você ter essa prática, assim, isso está no seu ser, isso faz parte do seu ser. E aí, para quem não conhece a sua trajetória, eu acho que seria bonito a gente terminar essa conversa você falando um pouquinho dessa sua trajetória e da descoberta que você foi fazendo, das descobertas, né, ao longo desse caminho aí. Obrigada. Eu vou falar assim. Assim, quer dizer, o yoga eu comecei a conhecer assim com meus 20 anos, quando eu fui morar em Santa Teresa, né, a praticar. Já tinha ouvido falar, eu sempre gostei de ficar me alongando, eu jogava vôlei e tudo, e uma vez uma menina falou, você faz yoga onde? Eu falei, eu não faço yoga em lugar nenhum. Eu ainda não sabia nem o que era yoga, devia ter uns 15 anos. Aí ela falou, não, isso que você está fazendo é yoga. Eu falei, eu achei que eu tinha inventado esses alongamentos. Então, às vezes, eu acho que é um conhecimento que eu trago de outras vidas, sabe? Eu sinto isso. Mas... E aí eu fui estudando com alguns professores, fazendo aula, como aluna, não é? E aí começou a acontecer essa questão do trabalho com as grávidas. E como eu tive meus 2 partos em casa, e eu estudei com a professora Fadinha, que ela tem até hoje um trabalho com grávidas, e aprendi com ela. E aí, às vezes, as pessoas vinham fazer o shiatsu comigo e estavam grávidas, e eu começava a ensinar para elas, né? E adicionando também as minhas ideias e tal. Aí comecei a trabalhar com as grávidas. E os meus primeiros alunos de yoga, na verdade, foram as crianças, que eu tinha Tico-Tico, era um estúdio de artes para criança, que você também teve por lá, que era aquela escolinha em Santa Teresa, né? Assim, às vezes nas férias, uma oficina, em alguns momentos, a gente brincava um pouco lá na Tico-Tico, né? Então, lá eu dava yoga e fazia massagem nas crianças, que era a Shantala. Então, ali era a Shantala, foi o primeiro contato com a Ayurveda. Depois, mais tarde, teve essa história de eu ir para a Índia, que eu ia com o meu professor Pedro Cooper, que é um dos meus professores de yoga. E aí ele falou, Sheila, o grupo fechou. Foi um ano que meu pai tinha falecido, eu custei a decidir. E aí recebi uma mensagem de um médico que estava indo para a Índia, que era o Dr. Ruguer, levando um grupo. E aí a minha amiga, astróloga, Bernadette Pomba, você não vai conseguir ir, ele só leva os alunos dele. Eu falei, é ruim que eu não vou conseguir ir. Mandei meu currículo, e aí ele me aceitou. E eu não era aluna dele, né? Mas fui, estudei lá na Índia, já fiz esse curso de Panchakarma em Pune e fiz amizade com alguns professores, né? A doutora Sonali Chint, por exemplo, você chegava lá, ela falava, não, aqui os tratamentos são só de manhã. Eu falei, então eu pago os tratamentos, eu quero os tratamentos de tarde, eu quero aprender isso tudo. E aí teve essa história de eu ir para a Índia e lá eu fui fazer um curso. Mas eu já tinha feito um curso também aqui com o professor Luiz Otávio, que ele me chamou para dar, ele queria aumentar o curso e dava curso de massagem. Eu quero fazer um curso maior. Você vem dar, então, aqui a massagem bebê. Eu também estabeleci uma massagem grávidas, yoga para grávidas, no meu curso. Aí eu fui. Ele acha que você é professora, eu vou te dar o curso todo. Aí me deu o curso. Por isso que eu digo, entendeu? O Ayurveda entrou assim, você imagina, eu ganho o curso, não é? Pelo menos aprendi as massagens. Era para ser, like to be. Exatamente. Aí eu vou para a Índia estudar yoga, vou estudar Ayurveda em vez de yoga. Faço um curso de formação em Panchakarma, que é a prática mais punk do Ayurveda, que é todas essas limpezas, que aqui o pessoal tem uma resistência. Agora está começando a virar moda, está melhorando, entendeu? A fazer esses enemas, que não é qualquer enema botar água pelo ânus, não é isso, sabe? É todo um tratamento de acordo com o dosha, quais são as ervas que vai colocar, qual é a estação do ano, entendeu? É tudo muito delicado no Ayurveda. Muito interessante, já investiguei bastante sobre os enemas e realmente é muito interessante, né? E é uma pena, assim, que a gente tenha tanta resistência, não só social, mas também da área médica, assim, a essas medicinas, essas práticas complementares e integrativas, né? Porque deveria ser assim, né? Tem momentos, a gente sabe, vamos dar um exemplo bem básico aqui, a gente sabe que tem momentos que a cesariana é inevitável, se morria de parto, mas não em 90% das vezes, né? Como acontece no Brasil. Então, assim, você vai ver na França a média de 8% dos
porque cesariana não é parto, né? Mas, enfim, das crianças nascem através da cesariana. Aqui no Brasil chega a 90%, então não é integrativo, não, né? Não é, virou uma coisa assim exuberante ter parto natural, e aí há uma inversão dos valores, né? Então, essas práticas, elas vêm para somar, assim como a medicina, né, uma cirurgia importante, ela também vem para somar, né, para salvar uma vida quando for necessário, né? Eu faço esse trabalho de preparação para o parto e ajudo no parto também. E também, hoje, às vezes também eu não tenho tanto tempo de fazer tudo isso. Então, eu tenho as pessoas que eu formo. E moro em Búzios também, no meio do mato, aqui em Búzios, né? Você virou uma multiplicadora, né, desse conhecimento. E isso é que é maravilhoso, né? Exato, porque já estou agora com 62 anos, né? Então, eu também tenho muitos alunos formados por mim. E aí eu ensino a eles essas práticas. E quando dá, eu vou. Não me incomodo, não. Eu adoro, né? De vez em quando eu vou ajudar, né? No parto. Já ajudei muitos partos. E também, aí depois que a gente ajuda no parto, depois a gente ajuda a cuidar do bebê, não é? Já engrena ali no yoga, no ayurveda, aquela criancinha sendo massageada, e faz yoga com o bebê, estica o bebê, bota de cabeça para baixo, não é? E depois você vai Eles praticar. adoram, eles adoram. Eu fazia no meu filho, eu comprei o Shantala, né, o livro lindo, super recomendo para quem está com bebê. Só de olhar aquelas fotos já dá uma paz e já dá vontade de fazer no bebê, eles ficam muito entregues, né? É verdade. Mas então, Iá, fiz esse curso lá, foi em 2005. Aí depois eu voltei em 2008, já levando um grupo, que eu já estava dando o meu curso, aprofundei, né? Eu já dava um curso que se chamava Ciências Védicas, com um grupo pequeno, mas eu não fiquei satisfeita com a equipe, eu falei, quer saber, eu vou aprender isso na Índia. Aí estudei, aí voltei, melhorei esse curso, mudei a equipe, eu já dava também a formação no yoga, e sempre que eu vou, procuro estudar um pouco com yoga, não é? Também. Aí também, a yoga eu fiz com um professor americano, Joseph LePage, a minha formação, Master Yoga, mas estudei com vários outros professores, também americanos, indianos, né? O B.S. Dev, a gente trouxe ele da Índia, na época abrimos um instituto, e aqui. Só que, infelizmente, os brasileiros não são fáceis. Acabaram brigando com o coitado professor, e aí se desfez o instituto, mas pelo menos a gente aprendeu com o Kundalini Yoga. Foi ótimo. Bias Dev Das, muito legal. Ele dava aula com aqueles nung. Falava, professor, você vai dar aula de saia? E aí ele falava, não, o professor não tem que ficar fazendo prática com o aluno, ele tem que aprender a falar quando ele entra e sai da postura. Era a técnica dele. Eu sou brasileira, eu gosto de fazer junto com os meus alunos, né? Aí foi bem interessante. Depois eu voltei novamente. Olha, a gente está começando a ter uma abelha aqui no meio da nossa gravação. Aí em 2010, eu fui em 2005, 2008, 2010 eu voltei, levando mais outro grupo de alunos. Só que em 2008 eu já não quis ir mais para essa academia, a International Academy of Ayurveda, porque eu já tinha estudado lá. Aí eu fui para o sul, que eu queria conhecer Kerala, e fui visitar a professora Sonali Shinde, a doutora. Aí estudei o que eu queria com ela, eu seleciono o que eu quero aprofundar e carrego os alunos comigo, entendeu? Porque eles querem ir juntos. Onde eu vou, vários alunos querem ir juntos. Aí nós vamos para lá para estudar um pouco mais. Aí fui em 2010. Não é? 2009 teve a visita, eu era na época diretora cultural da Associação Brasileira de Ayurveda, a ABRA, e nós trouxemos o doutor Vasant Lad, foi lá para São Paulo, o pessoal estava lá em São Paulo. Aí eu estudei com o doutor Vasant Lad, que ele tem um filme, The Indian Doctor, é um filme sobre a Ayurveda, o trabalho do doutor Vasant Lad. Maravilhoso, sim. Você viu esse filme? Eu não sei se é o mesmo, eu vi no Unibanco, ficou para no Itaú, no cinema Itaú. Esse mesmo. Bem bonito. Passou no circuito, exatamente. Eu queria mostrar de novo para muitos alunos que não viram, não sei como. Mas, enfim, aí estudei com ele. Em 2008, teve um congresso enorme, que eu fiz uma lista dos professores que eu queria estudar. Vários estavam no congresso, que é o Dr. David Froling, Dr. Robert Svoboda, que são os americanos muito feras. Escreveram vários livros. A editora Cultrix Pensamento já traduziu vários livros deles, porque na minha época não tinha quase nada aqui. Então, se você olhar a minha estante, assim, eu tenho uma biblioteca. Eu chego na Índia e pego uma mala, assim, encho de livro e mando vir pelo navio, entendeu? Aí compro assim, uns 50 livros, lá é barato,
os livros na Montilau Barnesides, que é maravilhosa, uma editora, a melhor editora de livros, mas tudo em inglês, mas eu sou professora de inglês, aí não tem problema, eu estudo por eles também, né? Tem muitos detalhes. Aí, isso foi o doutor Vassant... Lá está a Maya Tiwari, ela é uma monja que trabalha com Yoga Ayurveda, ela teve câncer, com mais de 20 metástases. O médico disse que em 6 meses ela ia morrer. E aí ela resolveu voltar para a descendência dela indiana, que ela estava na época, ela era uma estilista em Nova York, mergulhou no yoga, na Ayurveda, e ela ficou curada. Está viva até hoje, saudável e curando muita gente com yoga e com Ayurveda. Bri Maya Tiwari. E não é um caso isolado, tem muitas histórias assim, né, Sheilinha? Tem muitas histórias assim. Isso não é um caso isolado, não, de pessoas se renascerem, né, com esse tipo de situação e nessa busca da medicina integrativa. É engraçado isso, quando a medicina predominante desiste do paciente, né? O que resta, na verdade, é essa medicina integrativa, que muitas vezes tem algum efeito importante e às vezes modifica a vida da pessoa totalmente, né? Com certeza. Isso aí é super importante, né? A gente poder... Aí a pessoa... Mas eu conheço pessoas que não se entregam, entendeu? Estão super doentes e eu vejo alunas minhas que têm parentes que querem ajudar com a Ayurveda e a pessoa não aceita, sabe? Então, é que aí tem que ser radical também, eu acho, né? Radical no melhor termo da palavra, que vem de ir à raiz, né? E realmente fazer uma escolha radical de mergulho nessas terapias e nesses conhecimentos, né? Que são multimilenares, não estão em pesquisa ainda. Exatamente. E às vezes o ocidental ele quer assim, né, testar o indiano. Eu acho ótimo, tem mais é que testar mesmo, né? E aí só comprova. Aí eu falo, que bom que provaram uma coisa que eles já sabem há milênios, entendeu? Porque na Índia, não é que eles não têm importância à pesquisa, eles pesquisam pra caramba, mas eles têm uma coisa chamada Shraddha, que é fé, entendeu? Eles têm fé, eles acreditam muito, respeitam muito os mestres deles, né, os gurus, não é? Tem todo esse sistema de param-param, de mestre para discípulo. Então, e eles consideram que é uma medicina que veio de um deus, né, Dhanvantari, que é um avatar de Vishnu, não é? Então, mas a medicina chinesa também. Tempo atrás eu dei uma entrevista numa televisão e eu fiquei tão nervosa que ia ser junto com o meu professor de medicina chinesa, o doutor Orlando Gonçalves. E aí eu quis provocar ele, assim, sabe? Que eu sou provocador, o meu pita provoca. Eu falei, doutor Orlando, pois é, pelo que eu estudei, a medicina chinesa veio do Ayurveda, porque Buda, né, com o budismo, foi para o Tibete, para a China, e aí os chineses aperfeiçoaram. Aí ele virou para mim e falou assim, querida, toda a medicina veio de Deus. Ai, quebrou minha cara. Mas é isso mesmo, que bom, fiquei tão feliz, na verdade, de ouvir. Ele não compete, né, por esse lugar da descoberta, né? O importante é o que cada um consegue, o que cada uma dessas práticas contribui, né? Sheilinha, olha, eu quero te agradecer muito. Você quer falar mais alguma coisa maravilhosa dessas, assim, para a gente encerrar? Alguma coisa que eu tenha deixado de te perguntar, que não tenha aparecido nessa nossa conversa, que você queira trazer? Então, vou falar mais de uma planta que é bom aqui de dica. Que o vaso que eu tenho agora é muito grande, mas além do noni, vocês podem procurar tomar aloe vera, entendeu? Que a aloe vera, você pode bater com um pouquinho de açafrão, uma folha dela, descasca, bate com um pouquinho de açafrão e umas bolinhas de pimenta do reino com 1 litro d'água. Bate, bate, bate. E tanto o noni quanto a aloe vera, vocês tomem um pouquinho de manhã e um cálice no final do dia. Olha, rejuvenesce, tem uma série de vantagens. Também vai nos proteger, não é? Contra os vírus, né? Contra tudo. Claro que não pode dar mole, tem que manter todo esse distanciamento, as máscaras, se alimentar bem, dormir bem, né? Fazer yoga, não é? Mas é mais uma dica, Iá. Muito bom, ótima dica. Sheilinha, muito obrigada mesmo. Adorei te ouvir. Obrigada a você. A gente fala no yoga? Namastê. Namastê.